O modelo federativo brasileiro contempla o município como sendo a primeira referência geográfica, política da cidadania. Principiologicamente, isso é o que está consubstanciado na Constituição de 1988, que o legislador, quando assim o fez com as melhores das intenções, pois filosoficamente seria um modelo de organização aparentemente extremamente eficiente. No caso do Brasil, isto, infelizmente, não se materializa como verdade. O legislador, quando o fez, também fez baseado nas características desse país. Afinal, somos um país de dimensões continentais e essa era uma forma de criar este modelo federativo, dando ao município essa autonomia político-administrativa como forma de descentralizar os serviços públicos para um país com essa dimensão, algo, por exemplo, que não ocorre na Europa, porque os países têm territórios bem menores em relação ao Brasil. Entretanto, o que se verifica hoje é a negação de toda essa filosofia pensada pelo legislador. Porque, de um lado, os municípios não se manifestam com essa autonomia que deveriam, por questões políticas as mais várias, desde a oligarquia até as más intenções dos atuais prefeitos e vereadores, e historicamente o que temos observado é a agudização, digamos assim, da pobreza e da miséria. Na semana que passou, o deputado Heitor Ferrer trouxe este assunto à tribuna da Assembleia e que foi inclusive manchete do Jornal Diário do Nordeste, responsabilizando os atuais prefeitos por esta situação de pobreza e de miséria que existe no Brasil, mas particularmente no estado do Ceará, que ele representa muito bem na Assembleia Legislativa do nosso Estado. É para discutirmos os vários aspectos do empobrecimento das pessoas nos municípios e a responsabilidade de prefeitos e vereadores, gestores municipais, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, Canal Universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. E para abordarmos os vários aspectos deste tema do editorial de abertura, nós temos hoje a participação do professor advogado Dimas Oliveira, que é inclusive um dos militantes na área do municipalismo. E convidamos também o autor, digamos, desta denúncia muito oportuna, que é o deputado Heitor Ferrer, para que aqui coloque a sua visão sobre todos esses aspectos. E também com o deputado Heitor Ferrer, nós teremos a participação do nosso colaborador e debatedor, o cientista político, o professor doutor Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, Canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você assinante ligou agora, o programa recebe hoje como convidado a presença do deputado estadual Heitor Ferrer, deputado pelo PDT, a voz de oposição isolada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E para debater com o deputado, nós temos as participações dos nossos colaboradores, os professores Rui Martinho Rodrigues e Dimas Oliveira. E eu quero começar pedindo, inclusive, aqui que a câmera mostra essa manchete do Diário do Nordeste da semana passada, que foi o objeto exatamente da denúncia e da discussão trazida pelo deputado Heitor Ferrer. Pedetista responsabiliza prefeituras pela pobreza no Ceará. Esta discussão veio em função de um trabalho que está sendo realizado atualmente pelo IPES, que é o órgão de pesquisa econômica e estratégia do governo do Estado, que está setorialmente apresentando para a sociedade
os indicadores sociais do estado do Ceará. E o deputado trouxe exatamente uma visão que ela é pouco percebida. Quase sempre se responsabiliza o Estado, seja o Estado ou ente federal, seja o Estado, no caso do Ceará, estadual, regional, como responsáveis por todas as mazelas. Tal. E esquece-se a responsabilidade primeira e direta do gestor municipal dentro do modelo federativo, quer dizer, consubstanciado no Brasil. Deputado Heitor Ferro, muito obrigado pela sua participação. Qual é a sua motivação, qual é a sua percepção para essa denúncia que, como disse, me parece muito oportuna? Meu abraço aqui, muita alegria que estou na presença de vocês, pela admiração que tenho pelo professor, pelo Dimas. Olha, Arnaldo, nós não vivemos no Estado. Eu tenho dito, professor Rui, que nós vivemos nas cidades. O cidadão que mora na minha terra, Lavras da Mangabeira, ele não está preocupado com o Ceará, ele está preocupado com as condições que a cidade onde ele mora lhes oferece. O cidadão que mora no Icó, em Jaguaretama, ou seja, o mundo dele é o município. E nesse mundo onde ele vive, eu até postei hoje no meu Twitter, no meu Facebook, que o primeiro crime oficial que se pratica contra a sociedade brasileira, ela nasce nos municípios, que é a péssima escola pública que os gestores oferecem àqueles municípios. Então, aí já nasce o grande drama da sociedade brasileira, que é a péssima educação, e a educação, como o próprio nome diz, a educação, a escola fundamental. O próprio nome diz a necessidade de ter uma escola boa pelo próprio enunciado. Escola fundamental, ensino fundamental. Então, é nos municípios onde as dificuldades maiores acontecem nas vidas dos cidadãos. E os gestores, quando eles assumem a responsabilidade de bem gerir o que é público, muitas vezes ou por falta de cobrança da Câmara de Vereadores, da própria sociedade, os prefeitos hoje no estado do Ceará, e isso é generalizado, eles caminham, nadam no mar de corrupção. Os jornais trazem aí, há poucos dias, os escândalos que aconteceram nas prefeituras envolvendo 80 menos 18, porque foi feita uma reformulação, de 80 prefeituras menos 18, que só com um empresário, mau empresário, fizeram negócios no sentido de tirar do que é público para enriquecimento. Aliás, se me permite fazer justiça aos empresários. Um cidadão que se confessa líder de uma gangue como essa não pode ser chamado de empresário. É um mau com empresário. todo respeito aos... Né, vamos fazer que esse é um bandido, né, que se intitula de empresário. Empresário é outra coisa. Empresário, bem ou mal, ainda é aquele que gera a economia deste país, ainda é aquele que gera emprego, que gera renda, que move, portanto, algum desenvolvimento que nós já alcançamos. Então, Arnaldo, só para concluir, o gestor nas cidades que se deva cobrar desses gestores políticas públicas para tirar o estado do Ceará e os outros estados brasileiros desse marasmo. A nossa herança, ao longo da nossa construção, foi essa. Nós hoje herdamos um país que foi construído ao longo dos anos. E está no colo de cada um desses gestores essas dificuldades. Quando diz, professor, o Ceará tem tantos mil famintos. O Ceará não tem um faminto. Os famintos estão nos municípios. O Ceará tem hoje tantos analfabetos. O Ceará não tem analfabetos. Os analfabetos estão dentro dos municípios, que têm a responsabilidade de alfabetizar, porque o ensino fundamental é de responsabilidade dos gestores. E o que nós vemos hoje dentro dessas administrações são escolas públicas de péssima qualidade, que é uma tragédia. Quando tem escola. Quando tem escola, né? Então, começa o fracasso todo do país começa pelas escolas de péssima qualidade que esses gestores ofertam aos seus municípios. A propósito disso, e trazendo exatamente para o modelo federativo brasileiro, professor Dimas, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em um dos seus escritos, como intelectual que o é, ele defende a extinção das câmaras municipais, porque essas câmaras municipais, que oneram hoje em muito os cofres públicos, o erário municipal, pela quantidade enorme de vereadores que tinham como princípio, quer dizer, legislar, formulando políticas públicas e fiscalizando os atos do governo, não o fazem.
Na verdade, é um conluio, né, entre o prefeito e os vereadores, os escândalos estão aí todos os dias, que, portanto, eles não cumprem nada da função deles. E foi muito criticado, inclusive, o ex-presidente, quando fez essa afirmação. Qual é a sua visão, a partir dessa denúncia feita pelo deputado Heitor Ferrer, sobre esse problema do discutir o modelo federativo brasileiro? Eu acho que o centro, o núcleo da fala do deputado, do Heitor, ele diz uma coisa importante no início da sua fala, quando diz que o cidadão ele acha que não é do Estado, ele é um cidadão do município. Talvez essa seja, em muitos aspectos, a base dos problemas, né? Um cidadão que consegue entender que não faz parte de uma federação ou de um Estado não vai ter capacidade nunca de se defender na área do seu próprio município, considerando que as repercussões federais e estaduais para a sua vida cotidiana são terríveis e fortes. O modelo federativo tem um problema muito sério. Na medida em que grande parte dos recursos ficam concentrados na federação, o retorno desses recursos para o município cria toda uma ordem de possibilidade de que a corrupção exista. Por quê? Porque o prefeito ele tem, novamente, que ir a Brasília e fazer com que todo um percurso, não estou falando dos recursos que são transferidos constitucionalmente, mas a sua busca por maiores recursos. Isso vai fragilizando muito a questão da realidade municipal. Sobre as câmaras municipais, na realidade, ele, até no livro dele, O Presidente pelo Sociólogo, a FHC considera, por exemplo, que de fato as câmaras municipais não cumprem o papel de fiscalização. Evidentemente que a fiscalização primária tinha que ser da população. Mas você tem o quê? Você não tem sindicatos fortes, você não tem uma população, uma sociedade civil organizada, então, de repente, você tem realmente no município uma quantidade de pessoas não muito interessadas numa fiscalização, num controle maior. Com a lei de responsabilidade fiscal, isso ficou, essa organização ficou melhor para a administração pública. Por quê? Porque você criou pela primeira vez as condições de você ter um município organizado. Se o município não se organiza, de maneira muito mais fácil, um Tribunal de Contas do município, do Estado ou da União tem condição de detectar os problemas. Mas o que existe de fato é o seguinte: você não tem cultura administrativa acumulada nos municípios e a legislação é a mesma para os estados e para a União. Se o presidente da República passar um ano sem ir trabalhar, a federação continua andando normalmente. Por quê? Porque você tem técnicos de nível no Banco Central, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Ministério do Turismo, em qualquer canto. Essa realidade, quando chega nos estados, ela é uma realidade completamente já diferenciada, a não ser alguns estados fizeram o dever de casa. Quando você vem para o município, e quando você vem para os municípios das regiões mais pobres, acentua-se a falta de uma administração, de uma burocracia de maior cultura. Você não tem aquele funcionário típico do município, o que facilita a ação de um prefeito ou de quem quer que seja entrar, porque ele coloca todas as pessoas ligadas à sua facção, nos principais cargos. Então você não tem Câmara Municipal fiscalizando, uma população que não fiscaliza e os principais cargos da burocracia assumidos pelos amigos do prefeito. Então, se o prefeito não tiver vocação pública, é uma tragédia generalizada, porque entra um médico que começa a fazer média com a população, arrancando o dente sem necessidade, quando é dentista, ou fazendo operações sem necessidade muitas vezes, porque o objetivo é chegar à prefeitura e quando chegar lá não é para administrar, é para dilapidar o patrimônio público. Agora, isso não pode ser generalizado. O professor Rui, eu quero colocá-lo nessa discussão na dimensão histórica, e aqui eu vou trazer, eu não gosto muito, mas só para ilustrar o raciocínio, trazer exemplos fora do Brasil de modelos federativos. Se nós olharmos para a Europa, e vamos pegar aqui Portugal, com quem nós temos uma relação mais próxima, alguém vai dizer assim, mas o modelo lá é parlamentarista, tem o primeiro-ministro. Tudo bem, não importa, mas é similar. Lá não tem prefeito, não há a figura do prefeito. Né? Lá tem os chefes das freguesias, ou seja, um administrador nomeado lá pelo governo central, pelo governo federal. Se você olhar para a França, que já é um país maior e, portanto, desenvolvido do seu ponto de vista econômico e cultural, que não é o caso de Portugal, vou dar aqui 2 exemplos extremos de propósito para poder o argumento ficar mais embasado. Você encontra lá um modelo
em que, se não me engano, municípios até 500 mil habitantes... Tem departamento. Também não elege prefeito, não tem Câmara Municipal, não tem nada. É um departamento do governo central, portanto, nomeado diretamente. Ora, e esse gestor, este técnico, está obrigado, portanto, a cumprir aquilo que é determinado. Tem metas a ser cumpridas, a ser realizado, e você vê a diferença em relação a essa questão da pobreza. Aqui no Brasil, é esta lástima, na falta de uma melhor palavra, esse desastre que é. Na década de 80, houve no Brasil uma luta muito grande pela municipalização dos serviços públicos. Falava-se em descentralização e argumentava-se que a cidadania é exercida principalmente no município. E eu acho que esqueceram os que defendiam essa tese de que, se a cidadania é exercida no município, o poder das oligarquias também é exercido no município, né? E o Dimas estava dizendo há pouco que a qualidade dos serviços cai na medida em que a gente vai para as esferas descentralizadas. Você tem uma burocracia do tipo racional legal no Serviço Público Federal e em algumas áreas do Serviço Público Federal, inclusive uma burocracia altamente qualificada. Ele citou o Banco Central, a Receita Federal, o Itamaraty, tem várias áreas de excelência, né? Nos estados, se você excetuar São Paulo e mais algum outro estado, você já tem uma qualidade que não chega a essa condição. E nos municípios, sobretudo os municípios mais pobres, você não tem uma burocracia racional legal bem qualificada. Isso quanto à burocracia do ente municipal, né? Mas também com relação ao aspecto político. Toda a modernização que se fez ao longo de toda a história luso-brasileira, do Estado luso-brasileiro, foi via centralização. E houve 3 momentos de modernização na história do Estado luso-brasileiro. E foram todos esses 3 momentos, de cima para baixo, e muito autoritários. O primeiro foi do Marquês de Pombal, que fez uma modernização à força em Portugal. Fez uma reforma em Coimbra, atualizou os currículos de Coimbra, expulsou o jesuíta, fez uma modernização à força. Depois nós tivemos o Estado Novo, que o Getúlio fez isso também. Foi quem começou a dar uma feição à burocracia federal do tipo racional legal, dentro da categoria weberiana, né? E, finalmente, teve a ditadura dos militares, que também fez uma modernização de determinados setores da vida brasileira, do mesmo jeito, autoritária, de cima para baixo e tal. Quando a gente descentraliza e vai para o município, você tem o poder das oligarquias. Porque qualquer chefete de qualquer distrito, de qualquer município, mete o pé na porta do prefeito e faz exigências. E em Brasília ele não vai fazer isso, no gabinete do ministro ele não chega nem perto, né? Então, se nós queremos uma burocracia, uma administração mais racional, nós temos que aceitar a centralização mesmo, e aí os municípios teriam que ser, pelo menos até um certo porte, não sei se 200, 300, 400, 500 mil habitantes, teria que ser feito um estudo para isso. Mas teríamos que ter uma carreira, porque em vez de municipalização, o que nós tivemos foi prefeituralização. O poder não foi para o cidadão do município. A cidadania se faz no município, mas é muito fraca. As oligarquias são muito mais fortes nos municípios. E aí as prefeituras se tornaram fortes, os municípios não. Eu viajava muito pelo interior na década de 70 e não tinha mansão cinematográfica no interior. Depois da municipalização introduzida pela Carta de 88, toda cidadezinha pequena do interior tem umas 3 ou 4 mansões cinematográficas do prefeito e dos ex-prefeitos. E isso aconteceu e o luxo se instalou nos municípios do interior depois que o boi e o algodão, que era o binômio da economia do semiárido, faliram. Hoje nós não temos mais algodão, nem temos boi, e o luxo chegou. Como é que se explica o desembarque do luxo depois da falência? O luxo... Essa elite sertaneja faliu. E, no entanto, agora é que ela está luxando. Diga-se, está luxando 3 ou 4, esses que estão no poder há muito tempo, em detrimento de uma miséria, de uma pobreza, que é o objeto do pronunciamento do deputado Heitor Ferrer na semana que passou, que só se agrava a cada dia, somando-se a isso a má intenção mesmo, a falta de compromisso com o público. E Câmara Municipal não fiscaliza, não. Câmara Municipal participa da festa.
Claro que tem todas essas questões históricas aqui que o senhor mencionou, tem toda essa racionalidade teórica, né, do poder legal aqui trazido pelo Dimas Oliveira, mas me parece que o grande problema ainda continua sendo a falta de compromisso dos gestores municipais, né? O prefeito, os vereadores, que vão para a política exatamente não com a intenção de servir, para ser educado, mas de se servir. Essa é que é a grande verdade. O que ocorreu há 2 semanas, e os jornais mostraram, foi preso o ex-prefeito de Tianguá, juntamente com os 2 filhos e mais uns 3 ou 4, encontraram 3,8 milhões na casa de um deles, ou seja, o cara não só se especializa em fazer esses desvios, mas introduz a família também no mesmo crime, né? Com pai e 2 filhos, olha que coisa, o ex-prefeito por 2 vezes, quer dizer, se você verificar o caso de senador Pompeu, que para mim é emblemático, onde o prefeito, o presidente da Câmara e mais 29 secretários municipais e tudo, é outro caso escandaloso. Então, me parece que o problema está aí, não é nem na organização legal da burocracia racional, não. O problema está no homem mesmo. Um instante só e a gente volta sequenciando essa discussão. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Aniversário 14 da NET, Rede Pública Televisão Cearense, discutindo hoje a pobreza, a miséria no Ceará, nos municípios cearenses e a responsabilidade direta das administrações municipais, leia-se, dos prefeitos e seus assessores. E temos a participação do deputado Heitor Ferrer, que foi quem trouxe este assunto à tribuna da Assembleia na semana que passou, com repercussão na imprensa, a partir de estudos formulados pelo governo do Estado, através do IPES, que está mapeando todos os indicadores sociais do Estado e tem publicado setorialmente a cada 15 dias alguns desses dados que, como disse bem o deputado Heitor Ferrer, está o governo do Estado, não obstante os números serem até negativos para a imagem, aparentemente, do governo, mas está cumprindo com o princípio constitucional da transparência e da publicidade, né? Quer dizer, o deputado, até mesmo de oposição, louvou, fez esse reconhecimento na tribuna a esse modo do atual governo se comunicar com a sociedade como sendo algo extremamente positivo, pois até então não se conhecia isso. Então, o deputado Heitor Ferrer, o problema está na organização federativa, na ausência de uma burocracia profissional, como alude o professor Dima, e legal, como alude o professor Rui Martins, ou o problema está nos homens, principalmente que nos gerem. Homens, né? E detalhe, porque veja bem, foi depois que o professor Rui trouxe a questão da oligarquia, tida como os coronéis que imperaram muito tempo na política no interior, notadamente do Nordeste, mas é bom que se diga que atualmente essa administração ela é executada por médicos, da sua maioria, por advogados, por engenheiros, ou seja, por pessoas de nível superior e que, teoricamente, deveriam ter uma outra postura diante da coisa pública, com o compromisso. Não é lá o coronel ignorante, chefe da oligarquia, que administra atualmente. Esses foram afastados. A sociedade elegeu outros atores. Então o problema está no homem ou está na questão legal? Diz que um avião não cai por um erro só. Ele cai por uma série de erros. Esse fracasso brasileiro é uma série de erros. Vejo hoje, por exemplo, matéria publicada no jornal, na coluna do Érico Firmo. Hoje você diz na semana que passou. Na última sexta-feira, quando nós gravávamos o programa. Emendas de parlamentares alimentando essa ganância de roubo de prefeitos, de roubo, com bandas, com shows, que não virou mais um complemento da administração pública. Os shows viraram prioridade. Nas emendas parlamentares tem lá 249 milhões de reais só para shows de bandinhas no interior do Brasil.
o estado do Ceará está agraciado com 4,4 milhões de reais. Os prefeitos só patrocinarem shows como se fosse uma prioridade das suas políticas públicas, como se o povo já tivesse tudo do essencial. A escola de qualidade, o posto de saúde funcionando, as estradas vicinais, uma estrutura de saneamento básico, enfim, aquilo que é política de moradia. Por que é que essas emendas não vão para a política de moradia? Vão especificamente na rubrica de shows. E o estado do Ceará é um dos que tem esses shows também patrocinados pelas emendas parlamentares. Quando o Dimas falou da organização dos municípios, e eu até complementei no intervalo, do desmonte que acontece, porque essas máquinas públicas, a começar pelo estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e demais municípios, não têm personalidade própria. A ponto de quando vai passar de um governador para o outro, e eu sou testemunha porque eu vi passar de Lúcio para Cid, eu vi em áreas importantíssimas da administração pública uma inércia total a prejudicar os usuários de sistemas. Porque o governo perdedor, com os seus 7 mil cargos comissionados, que são nomeados sem o concurso público, o estado do Ceará tem quase 8 mil cargos comissionados. Perdedores que foram, praticamente esquecem a administração seguinte, porque não vão ser guindados para os mesmos cargos. Prefeitura de Fortaleza, 4 mil cargos comissionados, professor. 4 mil. Ou seja, o prefeito que sai quando dá lugar a outro, ele vai ter que nomear. Isso é mais ou menos o que o presidente dos Estados Unidos tem. Tem. E o primeiro-ministro da Inglaterra diz que são 110 cargos de um governo para o outro, de um ministro para o outro. Fortaleza tem 4 mil, Ceará tem quase 8 mil e o presidente da República, 23 mil. Então, você já pensou o que é, professor Dimas, você montar esta máquina novamente com todos esses seus colaboradores, quando ela deveria ter uma estrutura própria, independente de quem assuma, de quem deixe? A Bélgica está, não sei se ainda está, estava há mais de 160 dias sem governo central. E a máquina funcionando naturalmente porque ela tem personalidade própria, né? Eu propus, aí vai para os municípios do Ceará, propus numa emenda à Constituição que todo município deveria ter a sua Procuradoria-Geral do município. Porque o que os prefeitos do interior têm é um assessor jurídico preocupado em legitimar muitos dos seus atos ilegais e cheio de fraudes para agradar ao prefeito. Enquanto que uma Procuradoria-Geral do município, os concursados estariam preocupados em defender o município. Quantas tem, professor Rui, no nosso estado, Procuradorias Gerais Municipais? Pouquíssimas prefeituras têm. Tem aqui, eu acho que Aquiraz, tem Juazeiro, tem o Crato, tem talvez o município de Sobral. Você conta em 10 dedos desses 184 municípios que tenha uma Procuradoria-Geral do município, com concursados preocupados em defender o município, muitas vezes da ganância do próprio gestor, que não é feito essa estrutura para dotar minimamente a prefeitura de alguém que a Câmara se omite o seu papel de fiscalizador, que não tem, porque todos, Arnaldo, comem na mão do prefeito. Um tem um carro comissionado, o outro tem um caminhão, o outro tem uma série de coisas da prefeitura que ficam todos na mão do gestor. Quer ver aqui, ó, professor Rui, como o problema, tudo bem que a questão legal da organização, a burocracia racional do poder são importantes e bom seria que nós tivéssemos outro nível. Mas olha aqui, chamada de primeira página do Jornal Diário do Nordeste na semana passada também. Aluguel gera altos gastos a prefeituras. Segundo o Tribunal de Contas dos Municípios, está lá no site Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, somente em 2010, as prefeituras municipais dos 184 municípios do Ceará gastaram sabe quanto com aluguel de veículos? Atente, assinante. As prefeituras municipais dos 184 municípios apresentaram em suas prestações de contas ao Tribunal de Contas, está lá no site Transparência, um gasto de 310 milhões de reais com aluguel de veículos.
Ó, incluindo aí, obviamente, e aí dá a justificativa, incluindo o transporte escolar. Como se os nossos estudantes, os nossos alunos de escola pública, tivessem um transporte escolar que possa ser chamado de transporte escolar, com as exceções de prática. O que nós sabemos é que as crianças são transportadas em cima de pau de arara, caem das carrocerias, morrem todos os anos várias crianças do interior. E tem dizer, as ambulâncias olha que aqui. enchem as nossas rodovias. Hoje as nossas estradas são cheias de Então, ambulâncias municipais. olha aqui, a falta de fiscalização de Câmara Municipal e da própria cidadania. Olha, Arnaldo. Não é concebível isso. Eu não adentrei. Enquanto isso, as pessoas estão lá pobres, morrendo de fome e se culpando do governo federal e do governo Eu estadual. não adentrei, mas certamente, professores, professor Rui e professor Dimas, esses contratos de terceirização de serviço que se faz entre o gestor e esses transportes, se no final você contabilizar, o que ele contratou de serviço, daria para comprar um carro 0 quilômetro para a municipalidade. Não, e ele apenas dá para comprar manter... vários. Eu digo para cada município desse. Além de... Não, são 310 milhões. Milhões de reais. Meu amigo, você compra carro aqui que não acaba mais, professor Rui. Então o problema está no homem, está no modelo gerencial, está na intenção de quem gerencia. Eu penso que o problema é institucional, né? Porque se a gente for pensar em termos de pessoas virtuosas, a gente teria que importar de outro planeta gestores e servidores públicos. Eu acho que é o modo como a instituição funciona, o modo como o sistema de pesos e contrapesos atua, que inibe essas tendências humanas. Eu não percebo que se possa fazer uma seleção de pessoas virtuosas. Evidentemente que existem diferentes caracteres humanos, mas eu não acredito que se possa, através de uma seleção de bons caracteres, fazer uma melhoria expressiva da coisa pública, da res pública, né? Eu acho que nós temos que aperfeiçoar são as instituições mesmo. Ô, professor Dimas, veja bem, eu tenho sempre chamado a atenção que em toda cidade existem vários advogados, vários médicos, existe 1 ou 2 padres, conforme o tamanho da paróquia, professores, sindicatos, ou seja, pessoas que formam a elite do poder local, tá? Se o pobre agricultor, analfabeto, e o filho dele, porque essa gestão não lhe oferece uma escola de qualidade, não tem a autoridade para chegar próximo ao prefeito, à Câmara e cobrar dele, mas essa elite pode, uma vez organizada e com a intenção de coibir esses abusos, poderia atuar no que nós chamamos do papel da cidadania, e não o fazem. E aí, o que fazer? Eu acho que Vamos continuar só lamentando mesmo? Não, eu acho que a maioria da sociedade, Se desvie. acho que a maioria da sociedade humana é decente. A esmagadora maioria da sociedade humana é decente. Eu acho que a esmagadora maioria da sociedade, aqui em qualquer parte do mundo, quer que as pessoas sejam felizes. É inadmissível alguém que tem contato com um sertanejo, ou com uma sertaneja, com a lavradora no interior, não se sensibilizar com a dificuldade existencial dessas pessoas. Eu acho que isso é um fato concreto. Quando o professor Rui fala da questão da institucionalização e da estrutura, quer dizer, quando se fala, por exemplo, de combate à corrupção em todo o mundo, desde as controladorias anglo-saxônicas ao modelo transversal dos alemães, se fala que antes de buscar o corrupto, é necessário verificar as áreas passíveis da ação corruptora. Isso é uma regra internacional. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem essa esmagadora maioria de pessoas querendo bem, como bem o professor Heitor falou aqui, e o Rui, você tem uma estrutura que fortalece imensamente essa cultura patrimonialista, que é a falta de controle, a falta de uma supervisão. Você não tem uma burocracia local, você não tem ninguém. Por isso, por exemplo, é que quando a dona Ruth criou a questão das OCIPs, era preocupada com a cultura de um controle social pela base. Quando se falou, por exemplo, do modelo das agências executivas americanas, em que você contrata o gestor. A sociedade civil organizada, no município, por exemplo, o gestor passa a ser um síndico. O prefeito é um síndico. É demissível na medida em que ele não se comporte dentro daquilo que a sociedade exige. Para isso, você tem que ter uma sociedade mais ou menos organizada. Eu acho, inclusive, que a sociedade está preparada para isso. Eu não acho que seja uma coisa para depois.
O que existe de fato é, quando você fala desses segmentos, eu digo que são as camadas médias, o problema é que esses segmentos são segmentos que, no primeiro movimento, querem se aproximar do poder, seja o advogado, para ter suas benesses junto ao poder público, no lugar da procuradoria, ter a possibilidade de prestar o seu serviço. Do ponto de vista histórico, a igreja sempre esteve com esses gestores. É muito comum, por exemplo, os padres irem tomar seu chá das 5 com os prefeitos. Então é muito difícil quando você tem. E aí tem que entender o seguinte, esse prefeito que se fala, ele está incluído numa sociedade como liderança. Não é alguém que chegou de Marte. O prefeito que assume a máquina pública para gerenciar é geralmente aquela pessoa identificada por essa população como a pessoa mais capaz de gerenciar os recursos públicos. Talvez esse é um dos principais problemas. Por quê? Porque a sociedade dá um voto de confiança, não tem a dimensão desses aspectos. Você fala de um aspecto que, para quem tem uma dimensão maior, a questão dos carros. Eu não diria que é o mais capaz, talvez aquele que tenha mais condições de arregimentar naquele instante, seja pelo dinheiro, seja pelas as influências quaisquer, o poder de obter a simpatia e o voto. Ninguém mais, não necessariamente o mais contraditório capaz. que possa parecer, ninguém mais que os organismos internacionais dos países capitalistas desenvolvidos para exigir controle social pela base. Ninguém mais preocupado quando empresta dinheiro a um país pobre como o Brasil do que o Banco Mundial, por exemplo, de saber como é que esses recursos são aplicados e são gerenciados. Por mais que possa parecer estranho, grande parte desses modelos de uma maior supervisão e de controle são exigências internacionais, considerando que não pode um país como o Brasil, por exemplo, querer estar na comunidade internacional sem ter uma burocracia racional e sem ter controle social e controle pela base. Quando se fala de orçamento participativo, como se fosse uma coisa da esquerda, orçamento participativo é a criação dos bancos alemães. Ô, professor Rui, eu vou ter que encerrar esse bloco, mas eu queria deixar uma questão para quando nós voltarmos, abrir com a sua reflexão sobre ela, que é a seguinte. Nesse instante, se o modelo que está aí fracassou, contrariando a intenção do legislador, que obedecia às características geográficas do país pela sua dimensão, que era descentralizar a máquina burocrática, levar os serviços e a administração... Imitar o modelo americano, isso, o municipalismo americano. Isso, que era levar os serviços e, portanto, o poder decisório mais para próximo do cidadão, que é óbvio que isto teria tudo para dar certo, seria muito mais fácil do que a partir de Brasília ou a partir do Ceará você gerenciar tudo, mas isso fracassou. Fracassou pela combinação da ausência de uma burocracia profissional e das más intenções de quem gere a coisa pública. O que fazer, então? O que pôr no lugar? O que propormos agora para que seja um debate nos parlamentos, notadamente no Congresso Nacional? Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se o assinante ligou agora, nós temos hoje a participação do deputado estadual Heitor Ferrer e dos nossos debatedores, os professores Dimas Oliveira e Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo essa questão do empobrecimento das pessoas nos municípios do Brasil, mas em especial do Ceará, e a responsabilidade direta dos prefeitos e das câmaras de vereadores, no caso dos vereadores, nesse processo de empobrecimento das pessoas em função dos muitos desvios, da ineficiência administrativa e, não tem outra palavra, do roubo mesmo que se verifica. E certamente que as entidades, tanto as associações de prefeitos, como a União dos Vereadores, devem estar aqui, já nos acusando de estarmos aqui defendendo ditaduras, por não concordar com a existência. E não é isso, em absoluto. O que nós estamos aqui discordando é da postura que estes representantes assumem hoje
diante do poder público, em detrimento da pauperização das pessoas, né? Do empobrecimento das pessoas, da ineficiência dos serviços públicos, isso sim. E eu chego aqui a fazer uma indagação. Será mesmo que Fortaleza, vou começar por Fortaleza, precisaria da Câmara Municipal que tem, nos moldes que é a Câmara Municipal, uma Câmara acusada de adulterar as caladas da noite, um plano diretor? Ora, o princípio de uma Câmara legislar, criar leis importantes e faz isso, essa é a acusação que o ex-presidente está fazendo, o ex-presidente Salbito Filho está fazendo à atual administração. Será mesmo que a Fortaleza, se fizesse um plebiscito, né? Se fizesse uma consulta à população sobre a manutenção de uma Câmara Municipal desse jeito e a sua extinção pura e simples, qual seria mesmo a posição da sociedade diante dos exemplos que nós temos? E aí isso vale para o resto dos municípios. Professor Rui. Eu creio que a representatividade das câmaras municipais tem um pequeno espaço na população das pequenas cidades, dos pequenos municípios, né? Porque tem aquela reivindicação, fazer uma estrada para um distrito, puxar uma linha de transmissão de energia ou alguma coisa que o prefeito acaba negociando com a companhia de eletricidade, acaba obtendo uma verba estadual para fazer uma estrada vicinal ou um poço, um açude, a prefeitura acaba fazendo um chafariz no distrito. Mas não precisaria do vereador para ele fazer isso, não. Mas o vereador geralmente é quem faz a intermediação. O prefeito disso. não faz isso por força de lei. Eu acho que faz isso Câmara, não tendo os recursos e a Câmara, intenção. Representação, todo o poder legislativo geralmente tem, né? A Câmara não está cumprindo o papel de fiscalizar. Aí eu acho que é o grande fracasso das câmaras municipais, né? E acho que elas estão saindo onerosas demais. Inclusive, eu acho que esse ônus não é tanto o ônus do orçamento legislativo. É um ônus extra-orçamentário, né? Acho que é o maior ônus das câmaras municipais, é o extra-orçamentário. E não sei se poderia pensar numa outra forma de representação dos distritos e municípios, mas há, de fato, uma certa indisposição com as câmaras municipais, principalmente por causa da ineficiência do processo de fiscalização e desse ônus extra-orçamentário, e essas duas coisas estão ligadas, né? O custo extra-orçamentário do legislativo está ligado à inércia fiscalizadora, que é uma coisa muito grave, né? Agora, é muito difícil mexer nisso, porque aí os municípios são considerados entes federativos e mexer nisso seria preciso uma constituinte originária, né? Se a gente não quer retirar, porque aí você precisaria de uma constituinte, né? Porque isso é cláusula pétrea, né? Precisaria de uma nova constituinte para poder mudar isso. Então, se isso é difícil, se isso não está nos horizontes do Congresso Nacional, dos nossos legisladores, então pensemos, quando é possível a revolução, façamos as reformas. Então pensemos, por exemplo, se essas câmaras são ineficientes, como estão demonstrados ser no seu papel de fiscalizar, e até no papel de legislar também, que tal propor, então, que para esses 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios brasileiros, digo melhor, o vereador não tivesse remuneração, por exemplo, o gasto fosse só com a burocracia, com a manutenção, já que não estão... Até porque a reunião, Arnaldo, você certamente teria, a partir daí, os vocacionados para a legislação. O problema é que e não mais os oportunistas. Isso aí seria uma redução da despesa orçamentária. E a maior é extra. A maior é extra orçamentária. O grande problema, você toca no assunto... É de como forma de você depurar. Veja bem, a Câmara de Vereador dos municípios, as câmaras de vereadores dos municípios só se reúnem uma vez por semana. Olhe bem quão pouco se dão valor como representantes populares, porque só se reunimos uma vez por semana. Você falou no controle social, né? E eu me lembro agora que a lei de responsabilidade fiscal é uma extraordinária lei que freou a ganância e a irresponsabilidade da maioria dos gestores brasileiros, de A a Z. Existe uma lei do Fernando Henrique Cardoso, de 97, que estabelece, Arnaldo, e não se faz isso em município nenhum, que todos os recursos transferidos da União para o município, a prefeitura tem a obrigação legal de, em 2 dias,
comunicar o valor da verba, o objetivo da verba para a Câmara de Vereadores, partidos políticos, sindicato dos trabalhadores e entidades empresariais. Ou seja, uma lei extraordinária no que diz respeito à transparência. Ora, se chega no município de Solonópolis, de Lavra, Jaguaretama, uma verba federal, com 2 dias, o prefeito tem que comunicar. Para que as pessoas, essas entidades da sociedade civil organizada, já acompanhem, isso. Mas ninguém faz isto. A Assembleia Legislativa, numa lei complementar, está lá a lei complementar 65, obriga a toda transferência de recursos do Estado, aliás, não é transferência, todos os repasses, onde se faz convênios e repasses com os municípios, a Comissão de Fiscalização e Controle ter estes contratos. Fui na nossa comissão. Sabe quantos contratos tem, Arnaldo? Nenhum. Tem um aspecto muito importante nisso também. Ou seja, a Assembleia também deixa de cumprir o seu deixa papel. De cumprir um papel importantíssimo. Que era, porque se o prefeito curva, Dimas, o prefeito curva os seus vereadores e a sociedade faminta, que ele quer manter faminta e analfabeta. Ele curva com 2 argumentos. Mas para ele curvar uma Assembleia Legislativa, não curva. Isso. Pelo nível, obviamente, que tem da representação. E pela proximidade. E pela distância que tem do poder local com a Assembleia Legislativa. Né? Então, eu, a partir desses escândalos, terminei por conhecer uma lei que eu não conhecia. Eu sou honesto em dizer, eu não conhecia a importância desta lei, até porque estou querendo aprovar e apresentei que, do mesmo jeito que a União, ao repassar os recursos para os municípios, as prefeituras comunicam às assembleias, eu apresentei que todos os recursos que o Estado repassar para os municípios, que a Assembleia tome conhecimento imediatamente e tem um aspecto, fiscalize. Acrescente que o Ministério Público também deva ser informado. E tem um aspecto... O Ministério Público também ser informado. Porque só quem tem tido alguma iniciativa de vez em quando é o Ministério Público. Que tem. E tem um aspecto importante nisso tudo. O que eu acho que é central nessa questão é que, com a internacionalização da economia, a margem de fazer política no mundo ficou cada vez menor. Por quê? Porque a dimensão da atividade empresarial ela é poderosa e vigorosa demais. De forma que qualquer país ou qualquer Estado que não tem um corpo funcional, com cultura acumulada, para fazer uma parceria com a iniciativa privada, dentro daquilo que se exige, você cria um divórcio, uma contradição sistêmica terrível. É como, por exemplo, você fazer a Copa do Mundo, as Olimpíadas, imagine essa imensa quantidade de recursos para quem não tem a capacidade de gerenciá-lo de maneira muito consequente. E, internacionalmente, a consequência da fragilização dos parlamentos é a criação do terceiro setor. O terceiro setor vem internacionalmente como uma resposta objetiva a esses problemas. Se você observar a quantidade de recursos que entram para os municípios, ou entravam através de organizações sociais, para trabalhar com criança, para trabalhar com crianças com câncer, para trabalhar com jovens, para trabalhar com velhos, isso é uma tendência internacional e nacional. Por quê? Porque muita gente que quer jogar recursos para um país como esse não tem, muitas vezes, confiança que esse recurso será utilizado corretamente. O deputado lembrava há pouco que um avião não cai por uma causa só, né? O problema é muito complexo. As verbas vinculadas, a vinculação das receitas também contribui para a má administração. Porque uma administração municipal recebe uma determinada verba, quer tenha, quer não tenha projeto. Porque está vinculada. Recebe 25% o setor de educação recebe 25% da verba municipal, sem saber o que fazer com isso. E muitas vezes recebe atrasado e tem prazo para não devolver. Se devolver, é a verba carimbada, né? E aí ele não sabe o que fazer com isso e gasta mal. Ele tem que improvisar um gasto, não tinha projeto para isso e gasta mal. Mas a verba vinculada já foi uma tentativa de melhorar isso. De melhorar, mas foi um desastre. Porque o prefeito, Porque o prefeito, por sua vez, podia usar, ele usava ao seu bel prazer e não aplicava. Né? E deve ser uma política continuada de governo. Não é só do gestor. E o que falta é isso. Devia ser liberada somente mediante já um plano de aplicação. Mas aí tem um problema, quer dizer, se você observar, para falar do Brasil, o Banco do Nordeste, por exemplo,
o nome está dizendo, Banco do Nordeste, às vezes as pessoas diziam, por que só Bahia, Pernambuco e Ceará pega dinheiro? E ninguém entendia. É por incompetência dos outros governadores? Se você for atrás, inexistência de projetos que sejam minimamente viáveis. Aí nós voltamos novamente para a questão da burocracia. Mas isso é coisa do passado, né? Porque está faltando dinheiro hoje do FNE, Sim. do volume de projetos. É porque alguns estados abocanham tudo. É. Se você tem equipe boa de projetos, você pega todo o dinheiro. Mas hoje, por exemplo, o Ceará tem um limite de projeto para ser financiado no Ceará, como Pernambuco tem o seu e a Bahia tem o seu. Não pode um estado só ficar com toda a verba em detrimento do Piauí, do Maranhão, não pode. Agora cada um tem, mas se os tem outros o seu não limite. têm, se os outros não têm um plano de aplicação, sobra o dinheiro. Não Mas o Banco do Nordeste entrou aqui, como o Pilatos entrou no crédito, a questão é municipal. Deputado Heitor Ferrer, o que a Assembleia Legislativa pode fazer agora, através da Comissão de Fiscalização, o que vai fazer nesse processo de acompanhamento dessas transferências de recursos para que se evite, repito, a agudização, o agravamento desta miséria que graça aí, já que o senhor reconhece, e aqui todos nós concordamos, que a responsabilidade dos gestores municipais ela é direta nesse processo de empobrecimento das pessoas a partir dos serviços oferecidos na área da educação. Eu confesso, Arnaldo, como eu não sabia da existência dessa lei complementar, e aí deva-se ao deputado Francine Guedes, que foi quem fez a emenda desta lei complementar, estabelecendo a responsabilidade do Poder Legislativo Estadual de fiscalizar, de ter os contratos de todos os convênios do Estado para os municípios. E são muitos convênios. Do Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas, né? De um órgão de controle, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu não sei o que a comissão vai fazer, mas eu, a partir de agora, já fiz requerimento, deverá entrar na próxima semana, solicitando do governo todos os convênios que o Estado do Ceará celebrou com esses municípios ao longo da gestão. Tem que nos mandar, porque, na verdade, a lei determina que sejam enviados para a Assembleia. Sejam enviados. Uma lei que não pegou, né? E não pegou. Letra morta. Se fôssemos cumprir todas as leis no Brasil, precisávamos primeiro mandar fazer muita penitenciária. Bom, enquanto já tem lei afrouxando as prisões, que não tem canto para colocar tanta gente. Eu tenho que encerrar, infelizmente. Agora, Arnaldo, só para encerrar. A transparência é o grande veículo para combater a corrupção. É a transparência e todos tomarem conhecimento claramente, sem favor. Porque tem gestor que não presta informação de nada, que, obviamente com a confissão de culpa, e quando todos têm direito àquela informação, porque o dinheiro é de todos nós. Né? E nas prefeituras, prefeito nenhum dá satisfação dos seus atos, nem a Câmara e nem a sociedade. E o outro agravante nesse desmando foi o processo da reeleição, onde o Supremo definiu que os secretários podem ser nomeados sem ser nepotismo, sendo cunhado, irmão, primo, mulher, sogra, o que for. Com essas colocações, eu quero chamar a atenção mais uma vez. 310 milhões foi quanto as prefeituras dos 184 municípios do Ceará gastaram com aluguel, eu disse com aluguel de veículos somente este ano. E nós ainda estamos no mês de junho. Ou seja, somente em um semestre. Se você projetar o mesmo gasto para o segundo semestre, você chegará a 620 milhões de reais. É muito dinheiro para o tipo de... Não foi só com o transporte escolar, são todos os aluguéis, mas é muito dinheiro para o tipo de transporte escolar que se oferece hoje aos alunos das escolas públicas quando se oferece a esses municípios. O TCM presta um grande serviço ao disponibilizar essas informações em seu site, mas a sociedade cearense como um todo, notadamente você aí dos municípios, todo o Ceará, precisa se arregimentar e conferir se isso é verdade, porque é bem provável que algumas locadoras de veículos sejam fantasmas e de parentes bem próximos de prefeitos e de vereadores, como comumente acontece. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, agradecendo aqui aos nossos colaboradores, os professores Dimas Oliveira e Rui Martinho Rodrigues, e em especial ao nosso convidado, o deputado estadual Heitor Ferrer, e a você, assinante, com um convite para um próximo programa. Muito obrigado
e até lá.